Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje não vou pedir o like, não vou pedir a subscrição nem a adesão. Este vídeo está a ser gravado no próprio momento praticamente em que ele vai sair. A partir do momento em que ele estiver pronto, vai diretamente para o YouTube porque se trata de um vídeo relativamente urgente, porque é uma situação que está a acontecer neste mesmo momento e é um tema que mistura dois tópicos que eu gosto, a parte da política e também um bocadinho a parte das telecomunicações e é algo que acredito que também vos pode interessar. E vamos aqui tocar também um bocadinho no tema do Starlink, Elon Musk, que já falámos num vídeo anterior e que eu sei que vocês também têm algum interesse nesse tipo de abordagem. Bom, em primeiro lugar, meus amigos, estamos a falar sobre uma situação muito grave que está a acontecer neste momento no Irão. Como vocês sabem, é um país que está sob forte repressão do regime. De alguma forma, a população está a tentar sair daquele colete de forças onde vive. A situação não é fácil e, portanto, sobre esse tópico, eu vou só passar aqui a mostrar-vos duas ou três coisas, portanto, só para vos enquadrar. Portanto, desde há uns tempos para cá que o Irão neste momento está a viver uma verdadeira quase implosão. Portanto, o regime está a explodir por dentro, a população está a revoltar-se precisamente porque existe de facto muitas dificuldades de vida naquele país, muito por conta das sanções, e o regime realmente está a oprimir de uma forma cada vez maior aqueles que tentam de alguma forma ser, neste caso, contra o regime, ser alternativa. Portanto, através aqui desta notícia vocês conseguem perceber que estas manifestações que estão a ocorrer ao longo dos últimos dias já tiveram consequências graves, portanto já foram mortas 38 pessoas e mais de 2.200 pessoas ficaram feridas, de acordo com esta organização dos Estados Unidos, que tem sede nos Estados Unidos. Há de facto aqui uma questão que é aqui levantada, que é a falta de alternativa de liderança àqueles que lá estão neste momento no poder, e precisamente porque o regime tem muito realiza esta pressão, não é? Portanto, acaba por prender, quando não faz pior, àqueles que se perfilam como sucessores. E uma das questões que faz, ou seja, uma das formas que o regime tem para de alguma forma pressionar, oprimir ainda mais aqueles que tentam pensar diferente ou aqueles que tentam fazer alguma coisa contra o próprio regime é precisamente a questão das telecomunicações. E portanto, hoje, à data de hoje, dia 8 de janeiro, o Irão está a enfrentar um apagão quase total do ponto de vista das telecom. E esta é uma questão que eu já tenho vindo a falar aqui no Viciado Comenta várias vezes, que é cada vez mais a dependência que nós temos dos serviços de telecomunicações e a importância que esses serviços têm e a forma como nós o devemos proteger como sendo algo absolutamente essencial, porque a partir do momento em que nós perdermos a mão a este tipo de serviço e com a dependência que nós temos neste momento, nós vamos estar completamente perdidos, nós vamos perder a calma porque não estamos habituados a viver sem isso, já não nos sabemos organizar sem internet, sem chamadas telefónicas, sem aquele mundo digital. E portanto aqui nós, através destes exemplos que estamos a perceber, neste caso no Irão, já conseguimos ter mais ou menos uma noção e sabemos de outros regimes pelo mundo que limitam fortemente o acesso à internet livre como forma de tentar limitar aqui também o conhecimento, limitar a propagação de mensagens anti-regime ou de alguma forma tentar dificultar a criação de algum tipo de facção contra aquilo que está instalado. Portanto, se vocês quiserem ver aqui, temos aqui no Tugatec a notícia. Portanto, o Irão enfrenta um apagão quase total da internet no meio de protestos nacionais. Portanto, os dados confirmam a desconexão massiva. Os relatórios técnicos não deixam margem para dúvidas sobre a gravidade da situação. Amir Rashidi, investigador de cibersegurança do Mayan Group, descreveu o cenário como uma desconexão quase total do mundo exterior. Esta análise foi corroborada por Daud Majori, diretor de análise de internet na Kentik, que situou o início deste apagão por volta das 8 horas locais em Teherão, 11h30 na costa leste dos Estados Unidos. A quebra abrupta na conectividade foi registada em simultâneo por várias entidades independentes, nomeadamente a NetBlocks e também a Cloudflare. David Belson, responsável pela análise de dados nesta última, afirmou ao TechCrunch
que, apesar de ainda ser visível uma pequena quantidade de tráfego, o país encontra-se efetivamente offline. E vocês aqui conseguem verificar exatamente isto. Não está a zero, mas está quase a zero, e isso mostra claramente que existe uma forte opressão e uma desconexão quase total. Ou seja, neste momento o povo iraniano não tem qualquer tipo de capacidade de conexão através, ou seja, para o exterior fica limitado ao que está a acontecer lá dentro. O contexto político, porque é que isto está a acontecer? É precisamente por causa da capacidade de, em primeiro lugar, não passar informação do que está a acontecer lá dentro cá para fora. Logicamente que os serviços secretos dos vários países que estão a acompanhar a situação, nomeadamente os Estados Unidos, terão sempre acesso a este tipo de informações, mas para aquilo que é o comum mortal, para aquilo que é a comunicação social, para aquilo que é a opinião pública em geral, essa informação fica muito mais difícil. E, portanto, até os órgãos de comunicação social ficam claramente afetados porque deixam de ter capacidade de conectar com as suas bases que estão fora, por exemplo, do Irão. Portanto, este apagão digital não é o evento isolado. Já aconteceu anteriormente, por exemplo, durante os ataques de Israel ao Irão, que fizeram exatamente isso. Eu já vos vou explicar depois como é que entra aqui a história do Elon Musk, mas sim um culminar de uma série de tensões crescentes. Desde o final de dezembro, em várias cidades iranianas, várias cidades têm sido palco de protestos desencadeados por uma queda acentuada no valor da moeda nacional que provocou a escassez de bens essenciais e um aumento drástico dos preços. Segundo relatos internacionais, algumas lojas no tradicional bazar de Teherão chegaram a estar encerradas durante 11 dias. O governo iraniano, que mantém historicamente um controle apertado sobre as infraestruturas do país, é apontado como responsável direto por este corte. A estratégia de limitar ou cortar o acesso à internet tem sido uma ferramenta recorrente das autoridades para dificultar a organização dos manifestantes e impedir a circulação de imagens da repressão policial para o exterior. Até ao momento, os representantes do governo iraniano não protestaram, não prestaram qualquer declaração e o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão encontrava-se inacessível. Ou seja, é precisamente aquilo que nós falamos. Numa primeira fase, dificultar a logística, a comunicação entre as várias pessoas que marcam as manifestações, que organizam os locais, os horários, etc. E por outro lado também limitar a capacidade que essas pessoas têm de mostrar ao resto do mundo a repressão policial que está a acontecer. Nós sabemos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já fez uma ameaça clara e séria ao presidente do Irão de que se continuasse a fazer o que está a fazer contra a população que se encontra pacificamente, livremente, pacificamente não diria tanto, mas livremente no seu direito a fazer manifestações e iria atuar diretamente no país. Sabemos que há algumas movimentações militares nesse sentido neste momento que podem de alguma forma indiciar que os Estados Unidos poderão querer fazer alguma coisa e portanto o regime iraniano encontra-se neste momento a tentar limitar essa informação. Onde é que entra aqui a questão da Starlink? Meus amigos, a Starlink eu já tinha falado com vocês em relação a isto em 2 ou 3 tópicos de vídeos que nós falámos. A Starlink é aquele serviço que é praticamente imbloqueável, não dá para bloquear. Ou seja, o serviço é prestado pelos Estados Unidos, nomeadamente pelo Sr. Elon Musk. Imaginem fazer um ataque a uma infraestrutura de uma empresa americana de uma envergadura como a Starlink do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, seria algo que era visto pelos Estados Unidos como uma afronta direta e militarmente iria ter repercussões, portanto dificilmente alguém vai querer ter algum envolvimento em alguma coisa que aconteça contra a Starlink, portanto isso coloca em primeiro lugar alguma capacidade de proteção a essa empresa. Em segundo lugar, existe a questão de que não estão instalados nenhum serviços em nenhum país que, ou seja, não é preciso haver nenhuma infraestrutura física num determinado país para que o Elon Musk consiga colocar internet em qualquer um dos países que ele decida estar. Ou seja, é uma questão de um estalar dedos, ele aponta os feixes não sei como é que se chama tecnicamente, mas aponta os satélites para permitir que haja conexão de internet e a partir desse momento o país passa a ter, obviamente, conexão. Claro que num regime como, por exemplo, aqui o regime iraniano, pode haver aqui a limitação daquilo que é o uso de antenas da Starlink, portanto, aquele equipamento necessário para que exista de facto aqui essa conexão com os satélites, mas havendo a capacidade de conseguir, quanto mais não seja, levar para as fronteiras a questão jornalística, etc., estar junto às fronteiras com um Starlink ou o que seja, porque depois pode haver a questão dos cyberataques aos países vizinhos, etc., e o Irão não é propriamente conhecido por ter vizinhos incríveis, não é? E portanto
É bom para a questão da população, a população é essa que possa de alguma maneira ter acesso à internet. É bom para a comunicação social, os órgãos de comunicação social que estejam de alguma forma a tentar recolher evidências para trazer cá para fora. Enfim, portanto, há aqui um conjunto claro ou seja, de vantagens. Por exemplo, só para vocês terem mais ou menos uma noção, vocês aqui vão perceber precisamente onde é que o Starlink já está disponível e onde é que não está, onde é que está em lista de espera em breve. Este é o mapa, mas por exemplo, nós sabemos que na Ucrânia está disponível, apesar de aparecer aqui em lista de espera. Eu diria que na Ucrânia está a título, digamos assim, a título de urgência, ainda não está, digamos assim, oficialmente lançado, portanto aparece aqui como lista de espera. Vemos, por exemplo, que não está disponível em regiões como Luhansk e Donetsk, que são a tal questão do Donbass, que é a região disputada. Aqui junto à fronteira com a Bielorrússia aparentemente também não está, e obviamente na Crimeia, aqui que também é uma zona fortemente disputada, mas no restante do território encontra-se disponível, e dessa forma permite que os ucranianos consigam, juntamente com os seus outros aliados, fazer a comunicação e a coordenação dos seus pelotões digamos assim, no terreno, sem depender diretamente das infraestruturas ucranianas que já se encontram completamente minadas. A mesma coisa aqui no Irão. Portanto, o Irão, não sei ao certo neste momento, não há nenhuma informação das últimas horas, mas sabemos que, por exemplo, em junho de 2015, a quando dos ataques de Israel ao Irão, que o Irão voltou a utilizar precisamente a mesma técnica de pressionar diretamente aqui os seus, ou seja, as suas populações para, em primeiro lugar, não lhes permitir o acesso à informação, para criarem toda uma retórica do que é que aconteceu aos olhos deles, e em segundo lugar também para não difundir informações provenientes do interior do regime para fora do regime sobre as consequências dos ataques, etc. Obviamente que, já disse, os serviços secretos, seja dos Estados Unidos que realizaram o ataque, que realizaram depois mais tarde o ataque, seja os serviços de Israel que andam sempre em coordenação com os Estados Unidos, seja todos os outros aliados no local, acabam por saber, obviamente, as coisas. Mas o importante para eles, na ideia deles, é estarem protegidos sobre o ponto de vista daquilo que é a comunicação social, etc. Portanto, o que é que aconteceu nesta altura? Aconteceu nesta altura que o Elon Musk disse claramente que os feixes já estavam apontados para lá, ou seja, que o Starlink estava disponível, mas nesta altura, assim como agora, não é só ele permitir que haja acesso dentro do país, é necessário que existam os equipamentos necessários à captação desse mesmo sinal. Podem haver alguns, eventualmente, esperemos que os suficientes para que as pessoas não estejam totalmente isoladas, mas é aqui que vive esta questão. Por exemplo, um outro tema também relacionado com a política e militar e que envolve aqui a questão das telecom é precisamente esta questão da Starlink, mas na Venezuela. Ou seja, após aqui a captura de Nicolás Maduro e a queda, em princípio, do regime do Maduro, a SpaceX anunciou que os utilizadores da Starlink na Venezuela podem aceder gratuitamente ao serviço durante um período limitado, e a medida visa garantir o acesso à informação e comunicação durante o período de transição e após o corte na infraestrutura local. Ou seja, mais uma vez, isto vocês percebem que se trata de uma estratégia relativamente fácil de compreender. Portanto, o acesso à informação é cada vez mais importante dentro daquilo que são as sociedades modernas e ocidentais. Dentro desses países que de alguma forma não têm a nossa vida ocidental e que não vivem com uma liberdade de expressão, muitas das vezes têm na mesma acesso à internet e podem não ter a abertura total daquilo que é o plano de internet, mas têm acesso à comunicação, têm acesso a um conjunto de ferramentas online, e estes regimes utilizam precisamente isso para os limitar, para de repente, com um simples clique num botão, conseguirem fazer a civilização atrasar 50, 60, 70 anos e fazer com que tudo seja mais difícil, tudo seja mais capaz, ou seja, haja maior capacidade de opressão sobre os povos e dificultar. Obviamente que os Estados Unidos, enquanto líderes do mundo ocidental, esperemos que assim seja, não vamos entrar neste tópico aqui agora. Eventualmente no futuro irei criar um canal relacionado com política, se vocês gostarem, depois na altura certa eu irei lançar esse projeto, mas acima de tudo a questão que se põe aqui é o seguinte: assim que os Estados Unidos entram numa zona como esta, é preciso
que exista de facto esta aliança com a Starlink para garantir que as pessoas, em primeiro lugar, tenham acesso à informação livre, tenham acesso à comunicação livre e que os regimes deixem de ter esse poder em cima das pessoas. Portanto, eu diria que hum, isto é muito mal comparado, ok? Atenção, não, vejam bem o que eu vou dizer e não levem isto à letra, que é o seguinte. Às vezes, quando se diz que vamos lançar ajuda humanitária sobre alguém, sobre, neste caso, alguma população que se encontra numa situação desesperante, eu diria que depois da ajuda humanitária, depois de garantidas as condições básicas de vida, a Starlink e os serviços de telecomunicações e a capacidade de comunicação com os povos passa a ser hoje em dia, em 2026, nesta nova era digital, algo de quase de primeira necessidade, porque as pessoas, apesar de, como eu vos digo, nestas zonas, seja na Venezuela, seja no Irão, seja em qualquer outro tipo de país que esteja sob forte opressão de regime, as pessoas ainda assim têm uma dependência digital grande, ou que podem não ter a noção total daquilo que a internet lhes pode proporcionar, porque o Estado lhes limita, mas, no entanto, não significa isso que não haja na mesma uma grande dependência dos serviços online. E, portanto, é mesmo importante, quando se liberta este tipo de países, ou quando se está a tentar fazer alguma coisa para os libertar, que se consiga fornecer serviços de telecomunicações para que os regimes percam essa grande arma que têm hoje em dia e para que depois em catadupla se consiga, porque imagine o que é os Estados Unidos, imagine o que é a NATO, imagine o que é algum país que tenha os seus satélites que esteja a monitorizar um determinado país, é uma coisa. A partir do momento em que vocês têm uma população de milhões de pessoas com um telemóvel na mão, tudo é rastreável, tudo é possível, de repente começa a surgir informações, de repente as coisas começam a aparecer, é muito mais fácil receber as pistas e depois pesquisar sobre elas com os serviços de inteligência do que propriamente estarmos a fazer rastreamento de um país de norte a sul com base em muito menos coisas. Portanto, é preciso ter provas, é preciso perceber e depois de ter as imagens na mão, os serviços de informação vão verificar o que é verdade, o que é mentira, o que é IA, que é outro problema que nós temos hoje em dia. Mas, portanto, há de facto aqui uma correlação muito grande entre aquilo que é o mundo livre, entre aquilo que é o mundo ocidental e aquilo que vai ser claramente a importância da Starlink e a importância daquilo que é a internet via satélite. Para já é a Starlink a mais conhecida, esperemos que no futuro existam outras empresas que já existem, mas não tão difundidas no mundo como aqui a questão da Starlink, até porque é importante não dar esse monopólio ao Elon Musk. Já percebemos também que é alguém que gosta muito de mudar os seus sentidos de pensamento mediante as circunstâncias por onde passa e, portanto, basicamente é isto e eu queria mesmo lançar este vídeo porque acho que é muito importante. Digam nos comentários se vocês gostaram e vamos estar atentos a este tópico. Espero que corra tudo bem no Irão, assim como em todas as zonas que estão neste momento a passar por forte turbulência e vemos no próximo Viciado Comenta.